Certo dia o Rei Demônio ficou curioso. Ele então fala: Luke, preciso da sua opinião sobre algo. E o mordomo responde: você pode me perguntar sobre qualquer coisa. Ele então diz: a maioria dos seres vivos valorizam a própria vida. Então por que os humanos agem de forma tão contraditória? Luke então diz: agora que penso nisso, você está certo. Mas será que é realmente necessário entender esses seres humildes? Ele então fala: seu tolo inútil. Será muito mais fácil conquistar o mundo humano se entendermos o comportamento deles. O mordomo então fica admirado com tamanha inteligência e pensa: de fato, sua majestade. Algum tempo então se passa depois dessa conversa. Luke então abre a porta e diz: sua majestade, de acordo com a pesquisa que realizei com os humanos. Ele então é interrompido com um choro e sem entender nada ele fala: vossa majestade, essa coisa em seus braços. E ele responde: eu encontrei no castelo do rei humano. Mas por que diabos a criança continua chorando? Luke então fala: o quê? Como eu poderia saber? O rei demônio irritado fala: faça o que puder para que ele pare de chorar. Prontamente Luke fala: sim senhor. E em seguida começa a castar um feitiço para eliminar o bebê. No entanto o rei demônio mete um soco nele e fala: seu maldito, o que você está fazendo? Ele então responde: mas vossa majestade, a maioria dos humanos fica em silêncio quando são queimados. No entanto o rei demônio fala: vai e descubra a razão de todo esse choro. Luke então começa a procurar por livros e finalmente encontra um, e seu nome era Como se tornar o melhor pai do mundo. Eles então começam a ler juntos. Luke então fala: há muitas razões, vossa majestade. E ele responde: vamos checar todas. Primeira, calça molhada. O rei demônio fala que parece limpo, mas já que eles estão fazendo isso, eles podem eliminar esse problema para o futuro. Ele então começa a caçar um feitiço que teleporta toda a matéria estranha para longe. Segundo, com fome. Luke então traz um prato e fala que é a carne de um animal que ele matou agora há pouco. O rei demônio fala que é ótimo. E ao ver aquela atrocidade, a criança começa a chorar. O rei demônio surpreso fala: o que a criança não quer? E Luke fala: vossa majestade, de acordo com o livro, bebês bebem peito. Ele então pega a criança e diz: se for assim. Ao ver aquela cena, o rei demônio fala: não nos seus peitos. Você é um homem, seu maldito. Vá buscar algo assim. Luke então traz o que o rei demônio pediu e pergunta se é sobre isso que ele estava falando. E ele fala que é exatamente isso. O rei demônio então aproxima a mamadeira do bebê. No entanto, ele imediatamente a cospe. Luke então tenta usar um feitiço de sono nele e aparentemente estava funcionando. No entanto, algo inesperado aconteceu e Luke fala: ela resistiu ao meu feitiço. Para uma humana, ela é... O rei demônio então o interrompe e diz pra ele parar de provocar rivalidade com o bebê. Eles então tentam de novo e de novo e de novo, mas aparentemente não funcionou. Os dois então estavam acabados e pensam: então isso é paternidade? O rei demônio então coloca a mão na sua cabeça se lamentando e se pergunta exatamente o que ela quer. Ele então olha pra criança de relance e ela está com um sorriso de orelha a orelha. Ao perceber que ela não está mais chorando, o rei demônio entra em choque. O bebê parecia estar esperando por algo, então ele começa a brincar com o bebê. Ele brinca de esconder o rosto e a levanta pro lado e pro outro. Aparentemente ela estava se divertindo bastante, até que finalmente pega no sono. E depois de toda aquela agitação, um tedioso momento de paz acontece. E foi assim que eu, o rei demônio, me tornei um pai. A cena então corta pra igreja e tinha um padre dando aula para as crianças. Alguém então abre a porta. A garotinha então se vira e fala: pai. Ele então dá um sorriso assustador e animado ele fala: minha princesa, sentiu minha falta? Ela fala que sim, mas não tem problema, porque ele precisa ir trabalhar. Ele emocionado fala: minha filha, e a abraça dizendo: já está sendo tão atenciosa, enquanto se lembra que ele havia dito que deixará de ser o rei demônio. O Proto então fala: eu me sinto em dívida com você, pois cada vez que eu faço uma viagem a negócios. O padre então fala: não se preocupe com isso, uma boa garota como a Selene é sempre bem-vinda aqui. A garotinha então tenta se gabar e fala: a Selene foi até elogiada pelo padre. O Proto então fala: essa é minha filha, então vamos comer algo delicioso como recompensa? Ela fica animada e fala: sim, a Selene quer macarrão. Ele então pega na mão dela e diz: então vamos pra casa? No entanto, ela repreende seu pai e fala que não podemos, papai. Ele fica sem entender e ela explica: você sabe aquela coisa que fazemos quando estamos prestes a ir embora? A cena corta pra estátua de uma deusa. Eles então oram: Terça, deusa da generosidade e da misericórdia, obrigada por nos guiar. O Proto então pensa: eu não posso acreditar. Eu, o rei demônio, estou orando para uma divindade do céu. O padre e a Selena falam Ave Terça e em seguida começam a encarar o Prota. Ele um pouco sem vontade fala Ave Terça, deixando os dois felizes. Alguém então chega chamando pelo padre, dizendo que eles estão em perigo, pois lá fora há um demônio. O padre então diz: mas tenho certeza que eu coloquei uma barreira usando o poder divino. E o culpado estava naquela sala. Não era ninguém menos que o Prota. Ele então pensa: ah, eu me livrei disso porque estava me incomodando. Um demônio que parecia um javali gigante estava vindo. E o padre grita: todos evacuem para a capela subterrânea, rápido. O javali então quebra a parede e diz: seus humanos fracos, sua tentativa de fuga é muito divertida. Devo começar? No entanto, ele avista alguém que estava emanando uma aura avassaladora. Ele então se pergunta: o que vossa majestade está fazendo aqui? Todos entram em pânico, enquanto o Prota estava calmo e posturado. Selene então segura a mão dele e ao se virar, ele percebe que ela está assustada. Então ele enxuga as lágrimas dela e pergunta: você está com medo? Então quer jogar um joguinho com o papai? Ela então pergunta: um jogo? E ele responde: sim, conte os números com os olhos fechados até que eu diga pra você parar. Se Selene não cometer um erro, então aquele monstro ali irá cair no
sono. Ela pergunta, é mesmo? E ele fala, de verdade. Você confia no papai, não confia? E ela responde que sim. E ela fecha e começa a contar. O Prota então caminha em direção ao demônio. E em seguida dá um peteleco nele. O impacto foi tão forte que ele voou longe, deixando o demônio completamente esmerilhado. O poder do seu peteleco foi tão intenso que deixou todos na igreja surpresos. Enquanto isso, Selene ainda estava contando. Seu pai então coloca a mão na cabeça dela e fala, você pode abrir os olhos agora. Ela então abre e fica surpresa. E diz, ele realmente caiu no sono. O Prota então pergunta, o que eu disse a você? Seu pai não é incrível? E ela animada fala, você é o melhor, papai. Essas palavras causaram um dano crítico nele. Em seguida o Prota fala, então vamos voltar para casa. E ela responde, ok, mas por que está saindo sangue da sua boca? Enquanto eles saíam, alguém chega e fala, desculpe-me, mas você é um herói? Ao escutar aquilo, o Prota fica atônito e pensa, eu sou o rei demônio. No entanto, Selene estava animada e surpresa, dizendo, um herói. Os heróis protegem os fracos e derrotam os vilões ruins, não é? Ele hesitante fala que sim. E ela continua, o padre nos falou sobre heróis. Os heróis são apóstolos da justiça. E ele fala, sim, eu acho que sim. Ela então fica animada e pergunta, o senhor é um herói, papai? Ele se sente em um beco sem saída. Então responde, sim, eu sou um herói. Esse seu pai é um herói da justiça, Herói Xion. Todos na igreja ficam surpresos e falam, oh, meu Deus, um herói, uau. Herói Xion, acho que já ouvi esse nome antes. O Prota então pensa, que besteira, eu acabei de inventar isso. Selene então diz, pai, eu quero me tornar um herói como o senhor. Ao escutar aquilo, ele fica chocado. Enquanto isso, a deusa se pergunta, por que diabos o rei demônio continua fazendo orações pra mim? A cena então corta e Selene estava animada. Ela chega chamando pelo seu pai e o abraça. E em seguida diz, Selena te ama mais que o mundo inteiro. Agora quero ter uma filha também, rapaziada. E o Prota responde, eu também te amo mais que o mundo inteiro. Ao escutar aquilo, ela fica muito feliz. E essa era uma relação de pai e filha perfeita. No entanto, Selene fala, mas você sabe? Há duas coisas que Selene mais odeia no mundo inteiro. E o Prota pergunta, coisas que você odeia? O que elas poderiam ser? Ela então determinada fala, a primeira coisa que eu odeio são mentirosos. E a outra coisa é o rei demônio. Ela então apunhala o Prota. E ele surpreso pergunta, Selene? E ela fala, mas você não é ambos, papai? Então não fique com o coração partido. É justo que você morra nas minhas mãos, porque eu sou uma heroína. Prota então imediatamente acorda assustado e se pergunta se isso foi apenas um sonho. Após isso, Luke aparece chamando por ele e pergunta, você está bem? Talvez esteja preocupado com alguma coisa. O rei demônio irritado fala, vista alguma coisa? E em seguida pergunta ao Luke o que ele acha dos heróis. Luke então se pergunta, heróis? Eles são desgraçados tolos que não conhecem o seu lugar. Antes que ele pudesse terminar de falar, o rei demônio interrompe com um soco e fala, como se atreve a diminuir o sonho da minha filha. Luke fica no chão completamente esmerilhado, enquanto o rei demônio fala, sinto muito, minha mão se moveu sozinha. Selene então chega animada chamando por seu pai e rapidamente o Prota empurra o Luke pro lado e diz, minha filhinha. Ao ver aquela cena, Selena pergunta, mas por que o senhor Lulu está deitado ali? E ele responde, boa pergunta. Luke então se levanta e decide cumprimentar a senhorita Selena. No entanto, ela é completamente ignorado e Selene diz que repreendeu as crianças más hoje. Por maltratar gatinha é sacanagem, sou Team Selene. E ela diz que irá se esforçar ainda mais para se tornar uma heroína incrível. O rei demônio um pouco hesitante fala assim, faça isso. Enquanto Luke se pergunta, heroína? A senhorita Selene quer se tornar uma heroína? Agora eu entendi. Depois de transformar a sua filha em uma heroína, ele planeja plantá-la como espiã entre os outros heróis para coletar informações, como esperado de sua majestade. Em seguida ele se ajoelha e diz, eu fui iluminado, vossa majestade. Quero dizer, mestre, receba a inteligência. E diz que ele irá pessoalmente treinar a jovem senhorita para se tornar uma excelente heroína. Antes que ele pudesse terminar de falar, o rei demônio fala, saia. A cena então corta para o castelo e Luke diz, eu estou profundamente envergonhado. Não sabia que esse era o caso. O rei demônio então fala, está tudo no passado agora. É hora de tomar as medidas certas. E Luke pergunta, por medidas você quer dizer? E ele diz, uma maneira de fazer a minha filha desistir do seu sonho de se tornar uma heroína. E o Luke pergunta, não seria melhor deixar as coisas como estão? Um sonho nada mais é do que um sonho. E há muito poucos humanos que renascem como heróis. O rei demônio fala que não e que não podemos fazer isso, porque Selene é... A cena então corta pra Selene levantando uma pedra imensa. E ela animada fala, papai, olha, a Selene ajudou um velho. Depois mostra ela dizendo que pegou um inseto gigante. Enquanto o Prota pensa, mas isso é um monstro. O rei demônio fala que ela tem um verdadeiro perfil de uma heroína e que o talento dela está em outro nível. Então temos que impedir que minha filha se torne uma heroína, não importa como. Os dois então começam a pensar. E Luke pergunta, que tal eliminar toda a humanidade? Então o conceito de herói desaparecerá naturalmente. No entanto, o rei demônio prontamente recusa e pergunta se ele também quer desaparecer naturalmente. E diz que é pra ele sugerir algo sensato e útil. Luke então começa a procurar livros, enquanto pergunta, por que vossa majestade me odeia tanto? O rei demônio avista algo no chão e ao pegar o livro ele fica surpreso. A cena então corta pra mais tarde e o Prota fala, minha princesa, você gostaria que eu lesse um livro pra você antes de dormir? E ela pergunta, é uma história sobre heróis? E ele responde, claro que se trata de heróis. O nome do livro era Coleção de Histórias de Heróis. Ele então começa a contar a história. Era uma vez uma heroína que vivia em uma aldeia e essa heroína estava morta. Selene surpresa pergunta, do nada? E o rei demônio continua, mas os aldeões viveram felizes para sempre mesmo sem a heroína. E fim. Selene irritada pergunta que tipo de história é essa? E diz
diz que ela quer algo a mais. O Rei Demônio então decide contar outra história. Era uma vez uma heroína. A heroína ouviu um rumor sobre o malvado Rei Demônio. Então ela foi até o castelo do Rei Demônio e por fim o derrotou. Após isso as pessoas celebraram. E assim a heroína se tornou o rei. Mas o herói, agora rei, tornou a vida difícil para as pessoas, explorando-as e mostrando um comportamento ruim. Mas um dia, outro Rei Demônio apareceu e derrotou o herói. E aquele Rei Demônio se tornou o novo rei da aldeia e ajudou as pessoas a encontrarem a paz de novo. Selene então pergunta: como assim? Isso não faz sentido. Eu não quero que você leia mais o livro. Fale sobre você mesmo em vez disso, papai. O Prota então diz: o quê? Sobre mim mesmo? E ela responde: sim, você disse que era um herói muito forte. O Prota fica um pouco sem jeito e fala: ah, mas é claro, eu sou um herói muito forte. E Selene pergunta: você já encontrou o Rei Demônio? E ele responde: mas é claro que sim. Ela então fica animada e fala: uau, você já lutou contra ele? E ele diz: é claro. Ela então pergunta: quem é mais forte, o Rei Demônio ou você? Ele fica um pouco sem jeito pra responder, até que finalmente teve uma ideia e diz: Selene, o papai é muito forte, mas o Rei Demônio é muito mais forte do que eu. Ao escutar aquilo, Selene fica um pouco acuada. Pô, tadinha dela, velho. Percebendo que ela estava assustada, o Prota fala assim: o Rei Demônio é muito assustador, então você nunca deve encontrar o Rei Demônio. No entanto, ela responde determinada e diz: Selene vai ficar muito mais forte e vingará você, papai. Ao escutar aquilo, o Rei Demônio fica atônito e rapidamente tenta convencê-la do contrário, dizendo: não, isso não é necessário. E ela animada fala: confia em mim, papai. Vendo que não ia funcionar, ele fala: certo, acho que posso contar com você. E o plano de fazer com que ela mude de ideia contando histórias sobre heróis foi um completo fracasso. A cena então corta pro diário da Selene e lá dizia: papai me leu histórias sobre heróis hoje, mas não fazia absolutamente nenhum sentido. Então eu pedi a ele para me contar a história sobre ele mesmo. E ele disse que o Rei Demônio era muito forte. Acho que ele tem medo do Rei Demônio. Por isso eu disse a ele que me tornaria ainda mais forte e derrotarei o Rei Demônio. Papai chorou lágrimas de alegria quando eu disse isso a ele. E eu também estava feliz. Rapaz, eu acho que isso aí não é lágrima de alegria não. Selene determinada diz: eu decidi me tornar uma grande guerreira para o papai. E por fim ela fecha o diário e diz: diário de hoje concluído. Se quiserem a próxima parte, deixa muitos likes e muitos comentários aqui abaixo.